discussão, projeto de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, eu falarei favoravelmente ao projeto. Pois não, vereador. Vossa Excelência dispõe tempo regulamentar. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos representantes de algumas instituições que aqui se encontram presentes. Quer dizer, na realidade, esse projeto é um projeto que tem um significado muito forte. E nós estamos, nesse momento, né, simplificando exatamente a forma como ele era enviado anteriormente. No ano passado, né, nós recebemos esse projeto, aliás, ao longo desse ano, nós recebemos esses projetos, todos eles de forma individuais. Era projeto para a banda campesina, projeto para a banda Euterpe, projeto para a instituição tal, para a creche Colmeia do Senhor. E hoje, nós estamos exatamente atendendo às mesmas situações, mas fazendo num único projeto. E nós sabemos, basicamente, desses valores que foram lidos, na realidade, isso não representa aquilo que as instituições necessitam. Nós sabemos disso, Elisa, nós sabemos disso, Roberto. Mas é aquilo que nós podemos dar honestamente, de que o pouco, né, com Deus é muito. E nós estamos apoiando, nós estamos tentando, na medida do possível, né, acertar esses setores, esses vetores. Nós sabemos, tenho certeza, e já disse isso em discursos anteriores, que esses valores que são destinados especificamente para a sua instituição, Elisa, isso seria mais ou menos como sorvete em focinho de cachorro. Não dá para nada. Eu sei do trabalho, eu sei da situação. O valor que às vezes nós podemos, por exemplo, para a pestalose, por exemplo, também da mesma forma para a FAP, nós sabemos das situações difíceis que a dona Olga atravessa com a FAP e o relevante trabalho social, a contrapartida que ela dá a essa sociedade. Mas, na realidade, é aquela história de sempre. É um cobertor muito curto para poder atender a todos os setores. E a gente faz assim. Essa é a forma que nós temos já. Estamos já decidindo agora, em 2007, com a previsão para 2008, de tal maneira que isso possa já entrar, né, no orçamento e que possa ser dividido especificamente. Nós sabemos que as bandas, por exemplo, né, as nossas instituições centenárias, elas necessitam especificamente disso, desses valores, para poder pelo menos manterem-se em atividades, independentemente de outras atividades, de outros subsídios, de outras subvenções que elas possam ter. Então, eu digo, senhores, esse é um projeto realmente de muita importância, esse é um projeto de um alcance social muito bom, e aquilo que o município pode dar hoje, Elisa. Agora, é evidente que se, no ano que vem, e nós esperamos que possamos aumentar a arrecadação, nós poderemos efetivamente destinar maiores valores para essa situação. Esses valores são valores que foram observados e regrados exatamente em função das dificuldades que as instituições passam. E vocês são comunicados exatamente. Isso é uma avença que o município faz, que a prefeita faz, municipal, né, dando a sua contrapartida em relação ao trabalho social que vocês prestam para essa comunidade. Pois não? Vereador, eu li atentamente aqui, e no ano passado eu teve até com a irmã Francisca da Casa São Vicente de Paula, e me parece que a subvenção dela não foi votada num primeiro momento com os projetos, porque o Tribunal de Contas pediu que fizesse uma lei central e depois umas leis individuais para relação à subvenção. E eu tive a oportunidade na Casa São Vicente de Paula, como tive na oportunidade no Lar Amigo Bruno Jesus. Eu não sei qual foi o critério que se utilizou para a destinação dessas verbas. Eu vejo que nesse relatório há instituições que recebem 200 e poucos mil reais, outras recebem 100 e poucos mil reais. Evidente. E eu vejo que duas instituições, como a Casa São Vicente de Paula, que eu tive a oportunidade de perceber, e lá no Abrigo de Jesus também, eu acho que são verbas que poderiam ter um município ter dado também um valor maior. Vereador, essa cantiga sua, já estou enjoado. Não, veja bem, vereador. Porque isso, assim, isso veja bem. Isso vem pedindo, vereador. Veja bem, a gente vem pedindo há muito tempo. A irmã Francisca esteve aqui na vez passada. Eu acho que essa verba vai ajudar.
mas poderia ter sido uma melhor distribuição. Eu não sei qual critério foi utilizado, não sei se o Lara mandaram as planilhas necessárias, Bom, que então visse eu se vou lhe pudesse dizer haver quais uma são. reparação. É que o senhor fala aleatoriamente, vereador. Entendeu? Não, o senhor vereador. fala Eu tenho aqui, aleatoriamente, os por dados eu vi no exemplo. projeto. Tem um que recebe 154 mil reais, outro recebe 200 mil reais. Sim, Lógico. mas a contrapartida o senhor deveria saber. Porque o senhor já Entendeu? votou isso ano passado. Eu sei, vereador. A Então, creche Colmeia do senhor, por exemplo, não estou dizendo. temos lá 300 e poucas crianças, a contrapartida que eles dão, que eles mantêm. Ô meu Deus, o Ibelga está lá para todo mundo ver. Eu já estive no Ibelga algumas vezes e vejo que lá funciona uma escola municipal. Nós estamos lá, exatamente, ocupando o espaço do Ibelga. Veja Hã? bem, só E o Ibelga esclarecimento. tem lá e nós temos que fazer isso. Eles já vieram aqui, nós já votamos isso ano Veja bem, passado. eu estou fazendo um apelo. Agora a planilha. Não, quer ver? Foi feito Vereador, apelo que vereador, não foi feito tá para a irmã bom, Francisca tá. na vez passada. Então estou Vereador, eu quero trazendo dizer o mais senhor uma o vez à tona, seguinte, vereador. o vereador Entendeu? Nami é Não é aquele não, que vereador. cria problema em Não é que é tudo. problema não, que a gente Essa pede. cantiga eu já estou Não, a sabendo. gente pede já. sempre, e essa promessa foi feita na vez passada. Vereador, Eu- a parte está encerrada. Tá bom, vereador. Eu quero dizer basicamente o seguinte, é uma coisa complicada. O vereador Nami é complicadíssimo de cabeça. A cabeça desse homem parece um muquifo. É uma coisa complicada. Sabe esses kitnet de quarto e sala, PIBD? É, porque é assim, o município vem e manda para cá uma proposta decente. O senhor está sem a parte. Vereador, o senhor está sem a parte. Vai falar numa parte ou sem a parte? Então, assim, o vereador ficou essa história. Prometeu e prometeu é lenda lá da primeira escola de direito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vereador, calma. Calma, vereador. Se o senhor quer complementar, tira o seu rendimento e vai para a escola. Eu quero dizer ao senhor o seguinte, isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível que o vereador faz. Isso é má fé. O vereador não é sempre assim. Qualquer projeto que o executivo envie para cá, vereador Alexandre, ele vai e fala o seguinte, não, tem que ser mais. Quando se faz qualquer tipo de situação, mas ele nunca vem e apresenta um projeto específico dele, de autoria dele. Então, vereador Nami, tem essa situação. Sim, mais um minutinho. Olha, eu estou há exato 10 meses nessa casa. Tem 8 projetos meus em tramitação. Até hoje, o único projeto favorável, viável, voltado para a população, projeto esse que eu ainda votei favorável, do vereador não foi o da CAENF. Só. Até agora, eu só vi balela, carnaval, e proposta, projetos realmente voltados para a sociedade, até agora eu não vim. E realmente, vereador, eu só estou aqui há 10 meses. Vereador, Mas você estava olha, na casa aqui antes, eu para vou de falar manhã, uma quando foi parte, feita vereador. a proposta, prometeram vereador. a Casa Oficina de Vereador, Paula. a parte está comigo, eu concedi, já concedi a Vossa Excelência e já cacei. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, o vereador Nami, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo, que com ou sem o seu esperneio, nós vamos continuar fazendo exatamente o que temos que fazer. Está aqui o representante do Lar Abrigo Amor a Jesus, está aqui, já esteve aqui, eu já defendi dessa tribuna exatamente o que nós podemos fazer. O senhor vota contra, vereador? Aqui, fica à vontade, vote contra. Vereador Vanor, me concede Então, uma parte, vereador? Queria sim, porão, com todo prazer. Eu gostaria de, até porque realmente nós em vários momentos votamos projetos dessa natureza de forma isolada, gostaria de parabenizar pela forma inteligente como ele foi conduzido nessa ocasião, juntando as instituições, unificando os encaminhamentos, e com isso a gente ganha tempo, né, otimiza recursos e principalmente o início da execução orçamentária do próximo ano, porque à medida que você já tem todas essas subvenções aprovadas preliminarmente ainda ao final do exercício anterior, você facilita a programação do executivo. Teria sido muito positivo que isso já tivesse acontecendo há mais tempo, mas o fato de estar ocorrendo nesse momento é positivo e eu acredito que dessa forma nós poderemos inclusive acelerar a tramitação de outros projetos de autoria de vereadores nessa Casa Legislativa. Eu mesmo tenho vários projetos também que ainda não vieram à votação e muitas vezes por conta de projetos do Executivo que vinham de forma isolada. Se eu não me engano, aí são mais de 10 instituições, o que significa aí que nós estaremos economizando várias sessões e tempo que é realmente precioso. Muito obrigado. Então, senhores, na realidade, o que nós temos que entender é o seguinte, esse critério é um critério que efetivamente nós temos que ver aquela instituição que dá a contrapartida. Eu não posso destinar exatamente, né, para uma instituição que tem lá 280 alunos da rede pública, valor exatamente igual, por exemplo, sem nenhum demérito, para a associação que está aqui, a União Brasileira de Trovadores. É evidente que não, isso é uma coisa tão curial, tão factível.
de ser entendido, né, que só não vai entender exatamente as pessoas que não quiserem. Com relação à determinação, sabe, senhora Elisa, Roberto, eu às vezes ficava pensando assim muito, né? Porque a Casa dos Pobres, a Casa São Vicente dos Pobres, é uma casa que ela é muito auxiliada por todas as pessoas. Qualquer situação que se tenha, se pensa sempre, num primeiro momento. Eu digo isso porque eu, quando fazia as minhas doações, eu não sei se é pelo fato dela ser uma, enfim, de eu ter morado lá perto, né, quando criança, eu sempre pensava exatamente num primeiro momento ir para a casa do São Vicente Paulo. E depois eu comecei a ver e perceber que existem algumas outras instituições, na verdade, que necessitam tanto quanto, e que muitas das vezes elas não recebem exatamente da comunidade essa contrapartida. Quer dizer, não quero dizer que tenha sido esse especificamente, mas o que eu quero dizer é que nós temos que botar exatamente os pingos nos is. Nós temos que dizer, por exemplo, que o trabalho realizado pela Casa São Vicente de Paula é um trabalho tão importante quanto, né, o trabalho realizado lá por vocês. Eu vi agora pela TV a festa que vocês fizeram lá, quer dizer, para arrecadar, cada um se vira como pode, vocês também estão na luta, fazendo as festinhas para tentar arrecadar, e o yakisoba, né, que se dá um finalzinho de lucro ali, aquilo serve para resolver alguma situação. Eu vi o desespero de vocês com problemas lá de contas excessivas que quiseram apresentar. Então, vereador, este é o projeto. Nós vamos ganhar tempo, nós vamos ganhar exatamente velocidade para poder direcionar essas verbas, né? E não vamos mais trazer, como vinha antigamente, projeto por projeto de uma forma homeopática. Então, isto que está aqui, eu acho que é um projeto de muita importância, e eu estou, nesse momento, fazendo um apelo aos vereadores, aliás, os vereadores que sempre votaram, né, favoravelmente a esse projeto. Vereador, uma Esse projeto pequena sempre parte, voto favorável. Pois não. baseado no que o senhor falou, que os vereadores sempre votaram, eu não tive a oportunidade de estar aqui em outras votações, mas eu pude acompanhar, e eu quero parabenizar o senhor, quero parabenizar o presidente, porque em outras ocasiões isso era votado no início do ano, dificultando aí a vida das entidades, e dessa vez aqui a presidência, né, adiantou, colocando antes de terminar aí o ano legislativo. Então a gente fica muito feliz de poder saber, senhor presidente, o senhor está de parabéns, que eles contarão já no início do ano, já sabendo com que eles, mesmo que sendo pouco, como está dizendo, mas que eles terão aí a sua parte orçamentária, sabendo com que eles vão trabalhar no decorrer do ano. Então a gente fica muito feliz de poder dizer que isso aí, presidente, vocês estão fazendo com que eles tenham habilidade e a facilidade de poder saber que no final do ano, não vamos esperar até o início, fevereiro, para dar continuidade aqui, esperar a votação e depois esperar o repasse. Não, antes de terminar aqui o ano, vocês já estão cientes que as entidades terão. Então, a Vossa Excelência está de parabéns por mais essa benéfica às entidades, para que eles possam assim se organizar, e parabéns pela explanação, E sabendo também, senhor líder do governo. apenas para não deixar de registrar, que essas entidades beneficiadas, elas terão necessariamente a obrigação de prestar as suas contas no momento oportuno ao município, para que possam ter, efetivamente, de forma tranquila e assegurada, a eventual verba para o próximo período. O vereador me concede um breve à parte, vereador? Breve à parte. Muito obrigado. Queria, na verdade, aproveitar o momento e parabenizar as direções das entidades que participam, né, que estão envolvidas nesse projeto de subvenção, porque sabemos que os recursos não são suficientes para todas as demandas e elas conseguem realizar esse trabalho pela sua credibilidade, pelo seu amor, pelo seu carinho, Abnegação. com cada uma das com cada uma das pessoas beneficiadas. Então a gente se sente honrado, na verdade, de poder participar de uma votação como essa. Muito obrigado. Senhores vereadores, então são com essas linhas apertadas, com essas, enfim, com essas colocações que foram postas em plenário, é que eu estou encerrando nesse momento a defesa do projeto e pedindo a Vossas Excelências, como sempre, espero que votem favoravelmente, porque é um problema, é um projeto justo, é um projeto, é a contrapartida que o município pode dar, de tal sorte que nós possamos, né, também estimular para que essas instituições, sem fim lucrativo, todas elas, possam continuar a fenecer nos seus trabalhos. Muito obrigado. Voto nominal, senhor presidente, por gentileza. Pois não. Na verdade, eu gostaria aqui de agradecer as palavras do vereador Alexandre Cruz. É lógico que isso é um trabalho sempre em conjunto, né?
O vereador Vanor Cosme, também presidente das comissões, também deu o seu parecer em tempo hábil, também aí sentindo a necessidade que essas instituições esperam esses repasses. E a presidência também, logicamente, entendendo esse momento importante, trouxe para o plenário esta votação na última sessão do ano, porque a gente sabe que as instituições, na verdade, dependem muito desse repasse e esperam com ansiedade. Então, não é justo que as instituições esperassem até o início do outro ano para saber se a Câmara aprovaria ou não a autorização desse repasse. Então, na verdade, é um trabalho em conjunto, lógico, do presidente da comissão, do presidente da casa e agora dos senhores vereadores, que terão a oportunidade de votar a favor deste projeto. Senhores vereadores, após a discussão, votação nominal requerida pelo vereador Marcelo Verli, vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor, lembrando, senhores vereadores, regime de urgência, ou seja, a votação única. Vereador Alexandre Cruz, contra A ou favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Vanor Cosme. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Vereador Grimaldino Narciso. Favorável, senhor presidente. Vereador João Túlio. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Vereador, com ressalvas, favorável. Vereador Mário César Folia. A favor. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto também de autoria do Executivo Municipal 3095/07, autoriza o Poder Executivo a possibilitar a implantação da Casa das Américas com a doação de bem imóvel. Projeto também protocolado em regime de urgência. Gabinete do Prefeito, Prefeitura, encaminhado ao presidente desta casa, vereador Sérgio Xavier. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o incluso anteprojeto de lei cujo teor autoriza o Poder Executivo a possibilitar a implantação da Casa das Américas com a doação do bem imóvel. O projeto é de suma importância para o município, que se refere à contribuição do município de Nova Friburgo na integração dos povos latino-americanos, bem como o aprimoramento e incentivo do turismo local, este que possibilitará o reconhecimento da cidade como referência cultural, seja no âmbito nacional quanto internacional. O Centro Cultural Casa das Américas, associação sem fins lucrativos, em seus objetivos estatutários, se propõe a preservação e difusão das manifestações e a forma de expressão das atividades artísticas e culturais brasileiras e latino-americanas, do patrimônio cultural, da educação ambiental e da defesa da natureza. Para o desenvolvimento de suas atividades, o Centro Cultural da Casa das Américas implantará dispositivos de cooperação técnica e intercâmbio a nível nacional e internacional. O Centro Cultural Casa das Américas investigará, promoverá, imprimirá e publicará a produção de escritores, músicos, teatrólogos, estudiosos da literatura, das artes, cuja comunicação fomenta o intercâmbio com instituições e personalidades de todo o mundo, em especial da América Latina e Caribe. Além disso, organizará, manterá e publicará bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como suas coleções e acervos. O Centro Cultural Casa das Américas, com resultado do trabalho das oficinas e do entrelaçamento cultural artístico com outras entidades e realizadores de ações culturais em âmbito nacional e dos países da Nova América, buscará realizar o Festival Casa das Américas através de parcerias no âmbito nacional e internacional, governamental e não governamental, para o patrocínio e realização do festival. O prêmio deverá ser a estatueta de São do Cão Sentado. A Associação Ambiental do Centro Cultural Casa das Américas deverá ter por finalidade privilegiar atividade de educação ambiental e preservação, que incorpore os componentes de geração de renda e ações que defendam a preservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural. Insta a mencionar que sediar no Centro de Cultura Casa das Américas é incentivo importante ao congraçamento dos povos latino-americanos, inclusive com a população friburguense, contribuindo de sua maneira
e com a defesa do patrimônio cultural e ambiental, além de atender um dos principais fundamentais constantes do parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federativa do Brasil. Vejamos, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Na certeza é que ensejo não somente o Executivo Municipal, mas também desta honrosa Casa de Leis, incentivo ao aprimoramento e intercâmbio entre os povos latino-americanos, e queira Vossa Excelência que se digne tomar as providências de modo a dar início ao competente projeto de lei municipal em regime de urgência para os procedimentos regimentais de praxe. Respeitosamente, assina prefeito César Iori Gomes, prefeito em exercício. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a possibilitar a implantação da Casa das Américas com a doação de bem imóvel. Fica autorizado o Poder Executivo a promover a doação de uma área situada no bairro de Olaria, constituída por um terreno sem benfeitorias, a ser desmembrado de maior porção próximo ao ginásio municipal, contestada para a rua interna de acesso à rua Avenida José Pires de Barroso e pela rua Visconde Tauná, com área de 3.726 metros quadrados, para o Centro Cultural Casa das Américas. A doação objetiva e construção de um local que terá entre seus objetivos a realização de atividades de caráter social, ambiental, cultural, científico e educativo, voltada a integrar os valores culturais e intelectuais da América Latina. A doação será condicionada à aprovação junto aos órgãos municipais de projeto arquitetônico, será apresentada para a construção de hotel para 100 pessoas. Parágrafo único. A doação autorizada será revertida ao município de Nova Friburgo na hipótese de desativação das atividades previstas ou transferência de qualquer título da administração para terceiros. A doação será revertida em caso o projeto não esteja totalmente implementado no prazo de 3 anos, contados a data da efetivação da doação. Fica o Poder Executivo autorizado, através deste decreto, convênio ou quaisquer outros atos administrativos, tomar as medidas necessárias em cumprimento da lei. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Assina César Iori, prefeito em exercício. Está dito, senhor presidente. Senhores vereadores, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto encontra-se em discussão. O vereador Vano Cosme falará a favor do projeto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores e excelentíssimos senhores presentes nesse plenário desde 5 horas da tarde. Parabéns pela determinação dos senhores. Eu sei que os senhores têm interesse, de fato, na realização desse projeto. E esse projeto me foi solicitado pessoalmente. Boa noite, vereador. E esse projeto me foi solicitado pessoalmente pelo gabinete do prefeito, o prefeito de exercício César Iori. A prefeita Saudade Braga também me ligou pessoalmente recomendando não só a celeridade desse projeto, porque nós teríamos uma data específica para que esse projeto pudesse vingar ou não. Porque se trata basicamente, né, de correspondências que vão ter que ser enviadas, salvo engano meu, para a Venezuela e para alguns outros países, no sentido de poder-se implementar essa situação. E digo mais, eu acho que esse projeto vai abrir um novo marco na cidade, pelo menos é o que se espera. Quer dizer, o projeto está muito amarrado, o projeto está bem detalhado, o projeto ele é autoexplicativo. Já tive conversando com alguns vereadores dessa casa parlamentar, tive conversando com o vereador Roberto Verbelinge, ele depois vai querer também dirigir algumas palavras com relação a esse projeto, e acho muito justo, porque ele também faz parte de uma comissão vinculada exatamente a essa situação. Mas, de qualquer sorte, eu acho que tudo aquilo que nós possamos falar de centro cultural, né, de cultura para essa cidade, porque isso vai representar, obviamente, nós sabemos, geração de emprego, isso vai representar um investimento muito bom que vai ser feito aqui na cidade de Nova Friburgo. Isso vai representar, como o projeto diz, serão desenvolvidos cursos de intercâmbio de língua espanhola e portuguesa entre o Brasil e os países da América Latina e Caribe. É muito importante que se diga que o espanhol hoje
é a segunda língua falada no mundo. Primeira, é claro, evidentemente que é o inglês, não o inglês britânico, o inglês americano. A segunda língua falada no mundo é o espanhol. E as empresas hoje, elas nem estão pedindo mais exatamente a qualificação, a obrigatoriedade do conhecimento da língua inglesa ou espanhola. Porque eles entendem que isso aí já é um pré-requisito essencial. Eles já acham que isso que está aí, qualquer um postulante hoje de um cargo de capacitação profissional já tem que vir no pacote embutido essa situação. E eu sei porque eu faço espanhol. Eu sou apaixonado pela língua espanhola. E acho muito difícil, quer dizer, realmente é muito difícil, é muito caro para que as pessoas possam ter acesso, enfim, a essa capacitação, a essa forma, né, de expressão cultural. E com isso que está aqui, quer dizer, com a aprovação desse projeto, nós temos certeza que esse projeto especificamente ele vai propiciar, né, que nós possamos difundir, espero que seja assim, né, esse intercâmbio de línguas para as pessoas, enfim, de baixa renda, para as pessoas de alta renda. E como diz também, né, o Centro Cultural, quer dizer, seria um trabalho de oficinas de entrelaçamento cultural e artístico. Evidente que o município ele está fazendo a doação. Mas, por outro lado, só para os senhores saberem exatamente da nossa responsabilidade, a doação será revertida, ou seja, ela pura e simplesmente deixará de existir, caso o projeto não esteja totalmente implementado no prazo de 3 anos contados da data da efetiva doação, revertendo ao município as benfeitorias existentes, sem direito a qualquer indenização ou retenção. Eu faço questão de pôr isso em relevo, em destaque, para evitar-se dizer amanhã, aquele mais maledicente, que o município estaria, né, depreciando o seu patrimônio, que estaria vilipendiando o seu patrimônio, fazendo uma doação, assim, a Deus dará. Não, não é isso. As coisas, eu tenho sempre dito aqui, as coisas para elas acabarem certas, de formas certas, elas têm necessariamente que começar de formas certas. Então essa foi a proposta que nos foi passada. E é com esta proposta, é com esse vetor que nós vamos trabalhar. É com esse vetor que nós vamos esperar que realmente os investimentos venham a acontecer no município de Nova Friburgo. Aqui, nós já temos agora, pelo menos, nesse projeto, né? Vereador, conselho à para parte. saber, breve, dizer que, por exemplo, na cidade de Gramado, do Rio Grande do Sul, existem festivais que poderão vir a ser reeditados exatamente através da Casa das Américas. Quer dizer, existe também, é muito importante que seja dito, o artigo 3º específico. A doação ficará condicionada, imagine, senhores vereadores, eu pediria atenção nesse momento, a doação ficará condicionada à aprovação junto aos órgãos municipais de projeto arquitetônico a ser apresentado para a construção de um hotel para 100 pessoas, lavanderia, 5 salas de eventos, biblioteca, sala de reuniões, sala de administração geral, auditório para 200 lugares, com palco completo, hall de entrada da casa e do teatro, memorial multimídia, cozinha, refeitório, bar, piscina, quadra poliesportiva, sala de jogos, estacionamento, tudo com aproveitamento de energia solar e sistema de reaproveitamento de água. Quer dizer, na realidade, o município está criando esse projeto hoje, nós vamos votar esse projeto hoje, é justamente para dotar das ferramentas necessárias para que esse convênio possa, de fato, ser firmado, né? Para que isto venha definitivamente ocorrer. Imaginem, os senhores, uma Casa das Américas nessas condições que está aqui no decreto escrito. Um hotel para 100 pessoas, um centro de convenção para 200 pessoas, para que nós possamos entrelaçar, né, situações culturais envolvendo a língua, essa língua do nosso continente sul-americano. Então, eu vejo com muito bons olhos esse projeto e vejo com muito bons olhos que nós tivemos a possibilidade de, enfim, determinar a sua inclusão em pauta, de sorte que nós não pudéssemos evitar, ainda nesta última sessão, um apagar das luzes para evitar que nós pudéssemos, enfim, de alguma forma, não permitir que isso pudesse ser sedimentado e que isso pudesse ser cristalizado na cidade de Nova Friburgo. Vereador Namo, o senhor quis uma parte? Vereador, eu
assim que eu tomei conhecimento desse projeto, chegou na casa, na verdade, quem me ligou foi a professora Margarida e me passou as informações desse projeto. Era sobre a doação de uma área ali próxima à Via Expressa. E todos nós sabemos aqui que tinha uma área ali que a prefeitura enviou um projeto para esta casa aqui, para fazer uma doação da área, e era uma reserva ambiental. Ainda falei com ela, tem que ver esse projeto. E ela me indagou, que eu fiquei até empolgado com o projeto, que ela me mencionou no telefone, que me parece, se a gente votar esse projeto esse ano ainda, me parece que a Venezuela vai liberar uma verba para a construção de todo esse parque aí. Sim, exatamente. Todo esse parque hoteleiro, centro de teatro. Sim. Então, eu vejo, então, que se realmente o governo da Venezuela, os outros governos também, do país, querem investir aqui no Nova Friburgo. Agora, entendo eu que a gente poderia até tentar fazer uma emenda no projeto, eu acho que 3 anos, independente da GUE, que 3 anos eu acho muito pequeno para esse investimento todo, que é um investimento muito longo. Vereador, Entendeu? isso não é obra de igreja, não. Não, veja bem. 3 anos, E mas não é obra realmente de eles vão igreja, investir. Não. Isso aqui é Venezuela. Não, veja Nós bem. estamos falando do país que mais Não. exporta petróleo. Eles vão Por favor. investir. Então a gente devia dar uma flexibilidade, porque é muito dinheiro que será investido. E ela falou que os países vão liberar essas importâncias realmente. Então, vereador, eu acho que é um projeto importante e no momento, eu acho que tem que se votar o projeto, porque é investimento até em relação ao turismo do Nova Muito bem, Friburgo. muito bem. Graça. Graça. Vereador, me concede uma Por não, parte? Marcelo Veli. Eu gostaria de registrar a minha satisfação também de poder participar da sessão de hoje. E há 2 dias atrás, o vereador Roberto Vermelígia fez um contato telefônico apresentando o projeto. E achei interessante, porque o Roberto Vermelígia é um vereador de oposição, um projeto que seria encaminhado pelo governo municipal, o que demonstra uma maturidade política que nós vivemos no nosso município hoje. E é interessante perceber, né, que temos aqui nessa Casa Legislativa nomes como Turler, Vermelínger, Nassif, Xavier, Martins, Verli e tantos outros que fazem parte da tradição histórica do nosso município, cujas histórias pessoais se confundem com a história da nossa cidade. E poder votar um projeto que une cultura ao turismo, às tradições históricas, é realmente de grande relevância. Com alguns detalhes que eu considero importantíssimos. A localização prevista, que realmente é um espaço nobre ali na região da Via Expressa, um espaço de excelente qualidade, que ainda é subutilizado, que pode ser potencializado de uma forma bastante expressiva para o turismo, para a cultura, para o esporte, para tantas áreas. Isso pode alavancar uma série de aspectos positivos para a nossa cidade. Considero que o prazo de 3 anos seja um prazo razoável, porque realmente há que se fazer uma série de investimentos. E 2 outros pontos que me deixaram mais feliz ainda. A questão da energia solar e do reaproveitamento de água. Isso é fundamental numa cidade que não só é uma cidade verde por natureza e vocação, mas também por termos decidido no plano diretor participativo continuarmos verdes através da preservação ambiental. Então é importante que um projeto dessa natureza, que terá uma projeção, e a gente vai acompanhar e fiscalizar a execução dele, que possa ter no seu íntimo essa preocupação com a preservação do meio ambiente, que é uma característica distintiva da cidade de Nova Friburgo. Então eu já declaro aqui meu voto favorável a esse projeto, na expectativa de que ele seja implementado o mais breve possível e Nova Friburgo possa então ganhar a Casa das Américas. Muito obrigado, vereador. Por não, vereador. Com muito prazer, vereador Vermelígia. Vereador, eu agradeço a parte, as menções que o senhor me fez e também o que o vereador Marcelo Verli acaba de fazer. E esse projeto é realmente um projeto que, se eu estivesse ocupando a cadeira no Executivo, gostaria também de estar enviando para esta casa. É uma luta de 2 grandes batalhadoras de Nova Friburgo, a professora Margarida e Nancy, que aqui estão nessa casa hoje. Militamos no PDT durante alguns anos, depois nos caminhos nos afastaram, elas hoje encontram-se no Inverta, que é um projeto socialista em que se propõe a promover o desenvolvimento do ser humano como um todo. E este projeto é um projeto que visa aprimorar essa relação que o Simão Bolívar tentava fazer lá atrás e que ainda está viva na chama das pessoas que entendem que a América Latina precisa se unir e buscar a sua soberania, a sua autodeterminação.
Este é o projeto que ainda vive, essa é a chama que ainda vive. Hoje nós temos nessa casa um projeto que vem com a possibilidade de ser financiado pelo governo venezuelano, mas não é um projeto venezuelano no Brasil, é um projeto das Américas. É um projeto que visa unir no Brasil as Américas, para que possamos fazer um link, possamos aproximar as nossas relações com os países nossos irmãos solidários, em uma luta que é uma luta pela busca da soberania nacional, pela busca da solidariedade humana. E é essa busca que nós temos que ter. E é essa busca que deve nortear o mandato do parlamentar, o mandato do quem está no executivo, o mandato de todo militante político. A busca pela solidariedade, a busca pela autodeterminação dos povos. Quando a gente fala que o Japão deu certo, é porque os japoneses estão à frente da sua nação. Quando a gente fala que os chineses estão vencendo as suas crises, estão vencendo as suas dificuldades, é porque na frente da China existem chineses determinando o seu caminho, a sua direção, a direção que a sua economia tem que ter. No Brasil, nós não temos brasileiros de verdade dirigindo a nossa nação. Nós temos homens e muitos dirigentes que não estão comprometidos com o povo trabalhador, com os interesses maiores da nossa nação. E a gente vê toda hora essas questões acontecendo. Lembro-me, há poucos dias, quando a gente falava aqui nessa casa sobre a exportação que o Brasil tentava fazer para a própria Venezuela de aviões. E uma empresa americana disse, você pode vender avião, mas o motor nós não forneceremos. E os israelenses também disseram, você pode vender avião, mas o sistema operacional do seu avião nós não forneceremos para você vender para a Venezuela. E nós perdemos um negócio que poderia gerar muitos empregos e muitos dividendos para o nosso país, porque nós não temos soberania sobre nossa pátria. Porque a nossa tecnologia não é uma tecnologia desenvolvida a benefício da população brasileira. A nossa tecnologia serve quando serve aos interesses dessas grandes potências, porque nós ainda não alcançamos a liberdade que nós temos que alcançar. E esse projeto é um projeto que visa aproximar essas nações, que todas as nações da América Latina vivem a mesma situação e a mesma condição que o Brasil, com exceção de Cuba, que ousou reverter esse quadro e buscar a sua alternativa. Podem criticar. 2 minutos, Felipe. Desculpa. Podem criticar o posicionamento cubano, mas não podem esquecer que os cubanos resolveram, por uma vez, pôr o seu destino diante da sua vontade. Nós, os demais países da América Latina, não temos essa independência e precisamos ter. Nós precisamos ter brasileiros comandando o nosso país, mas precisamos também integrar essa América Latina para que ela possa se constituir em países autônomos, capazes de direcionar e dar melhor condição de vida aos seus cidadãos. E esse projeto busca aproximar essas nações, que serão, com certeza, nações um dia que terão condição de dar uma resposta a esse sistema covarde em que as coloca como nações subalternas de um imperialismo que não é positivo para esse país. Esse projeto traz uma possibilidade de nós termos essa integração. Vamos ter a possibilidade de conviver com venezuelanos aqui em Nova Friburgo, com peruanos, com equatorianos, argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios, mexicanos, e aqui talvez se instaure uma convivência muito rica, porque com certeza trará para a nossa sociedade experiências diferentes. E nós também poderemos, com a nossa experiência, também dar exemplos a essas nações. E eu acho que para Nova Friburgo fica uma posição muito privilegiada, e nós temos que aqui nesse momento
parabenizar o trabalho dessas duas batalhadoras que vêm lutando para construir a Casa da América em Nova Friburgo, e agora Margarida, agora Nancy, e a todo o grupo do Inverno. Eu tenho certeza que vocês estão aqui nesse momento fechando um ciclo virtuoso e com a vitória muito importante. Parabéns a vocês e parabéns ao governo municipal que ousou mandar esse projeto para essa Casa Legislativa. Obrigado. Senhores, então após, enfim, essas explanações, só me compete na qualidade de vida do governo, na forma regimental, de pedir a Vossas Excelências que votem favoravelmente, porque nós entendemos que aqui, em Nova Friburgo, sob o olhar e inspiração do Cruzeiro do Sul, nós fomos plantar exatamente esta semente, e esta semente eu tenho certeza absoluta que ela se tornará um ponto de convergência, não só para a população de Nova Friburgo, mas por todas aquelas pessoas dessa nossa imensa América do Sul e que possam eventualmente para aqui migrar com os seus filhos e buscarem as suas novas vidas. Muito obrigado. Senhores vereadores, lembrando também que esse projeto é mais uma demonstração de parceria entre o governo municipal, a liderança do governo que emitiu seu parecer em tempo recorde, e a presidência também que da mesma forma coloca este projeto na última sessão, entendendo a importância e o alcance que esse projeto será para a cidade de Nova Friburgo. Tenho certeza de que em breve, como disse o vereador Marcelo Verli, tem dito o vereador Cigano, todos nós, reiterados vereadores, sempre dizemos que lá na frente, quando nós olharmos para trás, todos nós teremos muito orgulho de ter pertencido a esta Câmara, a essa legislatura, e principalmente por termos a oportunidade de votar esse projeto na data limite em que ele será um marco para a cidade de Nova Friburgo. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, Votação nominal. voto nominal requerido pelo vereador João Túlio. Vereador Alexandre Cruz, contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Vanor Cosme. A favor, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. A favor. Vereador Grimaldino Narciso. A favor, senhor presidente. Vereador João Turra. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Roberto Vermelins. Favorável, senhor presidente. Vereador Mário César Folia. Desculpa, vereador. A favor, senhor presidente. Projeto aprovado, portanto, por unanimidade. Dando continuidade, primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Verli, de número 2695/07, que cria o Dia Municipal de Reflexão sobre Mudanças Climáticas e Aquecimento Global e da outras providências. Pois não, Senhor presidente, pela ordem, trata-se de um projeto de importância no sentido de buscar uma conscientização da nossa população em relação ao meio ambiente, mas de simples conteúdo, de grande objetividade. E conversando aqui com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também líder do governo e com alguns colegas vereadores, nós fazemos então encaminhamento solicitando que ele seja discutido em regime de urgência e dessa forma nós estejamos aptos a votar em uma única discussão de hoje, liberando a pauta para que a partir de 2008 nós tenhamos outros projetos entrando em votação. Muito obrigado. Pois não, vereador. Eu vou solicitar ao vereador para que faça a leitura e depois eu solicito, coloco para deliberação do plenário a solicitação do vereador para que seja votado em regime de urgência. Pois não, vereador. Projeto de lei cria o Dia Municipal de Reflexão sobre Mudanças Climáticas e Aquecimento Global e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Dia Municipal de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas e Aquecimento Global, a ser vivenciado anualmente no dia 8 de junho, como parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente. Artigo 2º. Cabe ao Poder Executivo incluir a data que se refere a esta lei no calendário oficial de eventos do município de Nova Friburgo. Artigo 3º. Na data que se refere a esta lei, serão desenvolvidas em todo o território friburguense, em especial nas escolas públicas municipais, ações, estratégias e políticas, elaborados projetos e organizados debates, seminários, audiências públicas
e outros eventos relacionados à mudança climática e ao aquecimento global. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina vereador Marcelo Verli. O projeto também encontra-se com parecer favorável da Comissão de Finanças, de Justiça e Redação Final. Em discussão, projeto 2695/07. Senhor presidente, eu falarei a favor do projeto. Só um minutinho, enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, nós interromperemos a nossa sessão para que o pessoal da TV faça a troca da fita. Senhores vereadores, retornando aos nossos trabalhos, eu passo a palavra, portanto, ao vereador Marcelo Verli, que dispõe do tempo regulamentar, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite a Vossa Excelência, muito boa noite aos colegas vereadores, muito boa noite àqueles que nos acompanham até esse horário, 22 horas, as pessoas que nos acompanham também pelo sistema de TV a cabo. Na verdade, esse é um projeto, senhor presidente, senhores vereadores, um projeto que tem um objetivo didático. Nós sabemos que é crescente a preocupação com a questão ambiental no nosso planeta. Há 15, 20 anos atrás, quando se falava em meio ambiente, era uma coisa muito distante da nossa população, eram informações muito esparsas, que ficavam muitas vezes concentradas em grupos de ambientalistas, em pessoas que desenvolviam suas ações e muitas vezes não eram nem compreendidas por toda a população. Lembro-me que Nova Friburgo tem essa característica de ser uma cidade onde o meio ambiente, a preservação ambiental também é muito forte. Somos reserva de Mata Atlântica no nosso estado, no nosso país, e dessa forma, num certo sentido, até o desenvolvimento industrial que nós tivemos ao longo de muitas décadas prejudicou seriamente o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. E com certeza nós temos hoje reflexos importantes, reflexos significativos, e quando nós tivemos no início desse ano ainda, em janeiro, aquelas fortes chuvas, todos esses aspectos que não foram bem equacionados e não foram bem atendidos ao longo das últimas décadas pelos governantes, acabaram sendo vistos de uma forma muito expressiva nos deslizamentos e numa série de problemas que ocorreram no nosso município. Então a questão ambiental, ela está, na verdade, afetando diretamente a cada uma das pessoas no dia de hoje, quando nós, por exemplo, temos uma temperatura em Nova Friburgo muito acima do que ocorreu em décadas passadas. Isso gera toda uma movimentação, toda uma mudança de perfil, até mesmo socioeconômico, com reflexos não só agora, mas até para as futuras gerações. E alguns meses atrás eu peguei aquele filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que apresentou um quadro realmente dramático a partir de estudos e pesquisas que vêm sendo realizadas por instituições importantes no cenário mundial. E, além disso, uma série de leituras que venho realizando, uma série de aprofundamentos, tem feito com que realmente essa questão ambiental venha como um dos elementos centrais do nosso trabalho ao longo dos últimos anos. Lembro que, inclusive, quando nós aprovamos o Plano Diretor Participativo, houve uma atuação nossa no sentido de preservar
a questão da proteção do meio ambiente como um elemento central. Abrimos mão de uma série de possibilidades de desenvolvimento no curto prazo para que nós pudéssemos garantir o meio ambiente da nossa cidade com foco nas futuras gerações. E hoje existem termos aí que são falados diariamente, como, por exemplo, a questão da Agenda 21, que tem por objetivo o desenvolvimento sustentável, os prejuízos que são causados pelo efeito estufa, pelo aquecimento global. Começamos a ouvir falar na possibilidade de alavancagem de novos investimentos, alavancagem de recursos econômicos a partir do ICMS verde, que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se fala hoje em crédito carbono, existem até bancos comerciais que já começam a oferecer na sua carteira de ações determinados mecanismos que têm por objetivo permitir com que os investimentos de crédito carbono cheguem até a população, aquelas pessoas que movimentam as suas contas. Ou seja, essa questão ambiental ela já permeia toda a nossa sociedade, tudo aquilo que nós convivemos. E Nova Friburgo, ela tem uma característica central de preservação de meio ambiente e que pode servir como um grande alavancador econômico daqui para frente. E nesse sentido nós apresentamos esse projeto, que considero um projeto simples na sua elaboração, mas que tem um grande significado, que é a criação do Dia Municipal de Reflexão sobre Mudanças Climáticas e Aquecimento Global. E até para exemplificar a preocupação e a importância desse projeto, alguns dados retirados de sites ambientais que têm um fundamento científico importante. Por exemplo, a cada ano, 2.000 quilômetros quadrados são transformados em deserto devido à falta de chuvas no nosso planeta. Então é uma informação extremamente importante e que gera consequências muito sérias para a nossa população a nível mundial. São 750 bilhões de toneladas, hoje, o total de gás carbônico na atmosfera, em função de todas as emissões que são feitas de forma indevida por parte de indústrias e de até mesmo outros segmentos econômicos. Muitos cientistas calculam que em 2050, no ano de 2050, milhões de pessoas que vivem hoje em beiras de rios serão removidas caso seja mantido o ritmo atual de aquecimento global. Uma outra informação, a calota polar irá desaparecer por completo dentro de 100 anos. Existem estimativas que apontam que de 10% a 60%, há uma variação muito grande porque não há como você precisar isso, de 10% a 58% das espécies em terra e no mar serão extintas nas próximas décadas, dependendo das hipóteses que ocorrerem a partir da ação humana ou até mesmo da omissão humana de resolver seus problemas centrais no que se refere ao meio ambiente. E aí, pois não, vereador? Vereador, teve aqui nessa Casa Legislativa uma reunião do Partido Verde, em que, nesta reunião, o deputado Gabeira mandou uma mensagem ao Partido Verde, era um encontro estadual, ao Partido Verde do Estado do Rio de Janeiro. E nessa mensagem, o deputado Gabeira colocava que ainda essa matéria, embora seja preocupante, muito que se fala ainda não tem base científica comprovada, existem indícios. Eu só queria fazer esse à parte, vereador, para colocar que é importante esse dia de conscientização, é importante que a sociedade friburguense comece a pensar nessa questão, mas também quero colocar que há ainda muitas dessas coisas que ainda são especulações, são ainda projeções em muitas delas, sem base jurídica, sem base técnica, na verdade, capaz de aprofundar e dizer diretamente que essas ações assim estão acontecendo e serão dessa forma. Então, por isso eu queria colocar, porque há muito de alarmismo também, vereador, em relação à população. Parece que há uma campanha muito forte para chamar a atenção e coloca muitas pessoas alarmadas com relação a essa matéria, esse assunto. É importante que a gente busque discutir e aprimorar e a buscar até preservar o nosso meio ambiente. Mas não podemos também partir aí, porque há um grupo partindo por alarmismo, né, para
o estreitamento, e nós não podemos permitir que nossa sociedade vá para esse alarmismo, para esse estreitamento de algumas pessoas, buscar mecanismos que às vezes são prejudiciais. Nós estamos vendo os debates em Bali, as pessoas estão acompanhando e está sendo discutido nesse momento em Bali essa questão do aquecimento global, mas nesse momento as pessoas lá estão discutindo realmente a distância e o potencial dessa matéria, e realmente preocupadas com o desenvolvimento também local em relação a essa questão. Agradeço a parte. O vereador Vanuc quer uma parte, vereador? Não. Na verdade, eu considero que é melhor que estejamos alarmados do que relaxados, como estivemos ao longo das últimas décadas. Então, se hoje há uma série de especulações, com muitas delas com base científica, eu gostaria até de fazer um registro aqui, modelos climáticos referenciados pelo painel intergovernamental para as mudanças climáticas, estabelecido pelas Nações Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial em 1988, IPCC, projetam que as temperaturas globais de superfície provavelmente aumentarão no intervalo entre 1,1 e 6,4 graus centígrados entre 1990 e 2100. E nós podemos dizer que nós sentimos na pele, aqui em Nova Friburgo, a elevação das temperaturas que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, e em especial dos últimos anos. Quantos de nós ouvimos e até falamos, nunca fez tanto calor em Nova Friburgo, nunca sentimos um calor tão grande. Então isso significa que é melhor que estejamos alarmados do que relaxados. E aí nós estamos falando de um assunto de um reflexo mundial, mas eu me dou aqui o direito de fazer essa leitura no sentido de lembrar daquela historinha do beija-flor, né? Que a gota d'água no bico do beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. É uma utopia? Mas nós podemos fazer a nossa parte, podemos dar a nossa parcela de contribuição para que alguma mudança aconteça, pelo menos na nossa rua, na nossa comunidade, no nosso bairro, e considerando o nosso papel de legisladores municipais na nossa cidade. E só, senhor presidente, já encerrando a minha breve explanação, o artigo 1º, ele cria o Dia Municipal de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas e o Aquecimento Global, no dia 8 de junho, como parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente, e a intenção é que nessa data sejam desenvolvidas em todo o território do nosso município, em especial em escolas públicas municipais, ações, estratégias e políticas, elaborados projetos e organizados debates, seminários, audiências públicas e outros eventos relacionados às mudanças climáticas e ao aquecimento global, que tem afetado, inclusive, o nosso dia a dia aqui em Nova Friburgo. Vereador Marcelo. Pois não, vereador. Eu quero parabenizá-lo por esse projeto. Entendemos até o ponto do vereador Roberto Vermelhinja também, mas a realidade está vindo, ela está chegando. Você vê que as geleiras aí do Antártida está falando que não aguenta nem 6 ou 7 anos, não sei se eu estou enganado. Então, alguma coisa tem que ser feito, porque desde quando foi feita a Eco 92 aqui no nosso país, aqui no Brasil, os Estados Unidos e o Japão, as grandes potências, foram contras. Agora, hoje, você vê que ela e continuam contras até hoje, se eu não estou enganado. Mas isso, olha,